Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com a Lélia Matan, que é uma profissional que empreende na área de educação em saúde, porque a gente está aqui gravando esse vídeo, minha gente, no meio de uma pandemia. Então, é muito importante que a gente converse com alguém que vive a saúde no Brasil. Então, roda a vinheta para a gente começar. Lélia, prazer em ter você aqui com a gente. Mais prazer ainda em estar ouvindo esse sotaque maravilhoso. Onde é que você está agora, Lélia? Oi, prazer. Um bom dia para todos vocês, Lu. Eu estou em Salvador. Ai, gente. Amo Salvador, você sabe, né? Já te contei isso. Lélia, me Salvador é uma terra especial. Eu costumo dizer que Salvador não é uma cidade, né? É um país, né? É verdade, você tem muita razão e, enfim, né? Tem uma história com a cidade, sou apaixonada por esse continente, né? Salvador. Agora, Lélia, me conta uma coisa, você tem uma história e tanto aí que eu estou sabendo na área de saúde e na linha de frente, inclusive, correto? Correto, correto. A minha história é o seguinte, eu sou de Salvador, né? Mas fiz a faculdade aqui e fui para São Paulo. Por que eu fui para São Paulo? Porque eu queria a melhor formação pós a minha graduação. E aí fui, estudei na Universidade Federal de São Paulo e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar na assistência direta ao paciente. Comecei em uma grande instituição, que era um hospital geral, depois passei para uma segunda instituição. Nessa segunda instituição, eu comecei a trabalhar na pediatria, que foi um sonho na minha vida, né? Porque eu pude ter contato direto com a criança, com os pais das crianças, com os avós das crianças. Foi uma experiência maravilhosa. Então, a minha vivência em enfermagem começa a partir da parte que eu chamo o filé mignon da assistência, né? Que é você cuidar direto do paciente. Depois eu saí da pediatria e fui para a área de oncologia. E aí, uma outra coisa que pode chocar, mas eu garanto para vocês, é um sonho trabalhar na oncologia. É um sonho você compartilhar seus conhecimentos com pessoas que são tocadas pelo câncer. E quando eu falo pessoas que são tocadas pelo câncer, eu estou falando do paciente, estou falando dos pais do paciente, do familiar, do amigo, porque todos eles participam. Então, cuidar direto desses pacientes sempre foi o meu forte e a minha paixão e é o meu alicerce. Então, você trabalhou muito tempo com esse pilar, né, de não só do paciente, né, mas essa visão multidisciplinar, né, que é paciente, cuidador, profissional de saúde, né, que é um... Eu não sei, Lélia, eu sou ex-paciente de câncer, né, como eu te contei. Aqui no canal, inclusive, a gente tem histórias de pessoas que passaram por transição de carreira depois do diagnóstico, né? Porque de fato uma coisa muito impactante, né? Enfim, é um processo que não é um processo curto, né? Geralmente é um processo longo, até você ter o diagnóstico e entrar em remissão. Mas uma vez que você é paciente de câncer, uma vez que você tem uma relação com a área, que eu acredito que seja o teu caso, você não sai ileso, né? Não uma página que você vira na sua vida e acabou, né? É fato. É impossível você trabalhar na área de oncologia e você sair ileso. E eu posso garantir que você sai melhor. Porque você valoriza o que de fato merece ser valorizado. Porque o paciente com câncer e seus familiares nos ensinam muito, 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 muito. Eu tive muito acolhimento. Olha que interessante, né? Até que se prove o contrário, nós da equipe multidisciplinar, então eu sou enfermeira, mas eu não trabalho jamais sozinha, eu trabalho com o médico, com o farmacêutico, com a nutricionista. Então, todos nós, de alguma forma, nós somos tocados. E o interessante, muitas vezes, o familiar ou o próprio paciente que nos conforta. Olha que coisa interessante. Sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu me casei, eu tinha mais ou menos uns 30 anos de idade. E na época do casamento, sabe, que tem sempre aquelas tensões muito fortes. E aí eu disse, eu não vou casar mais. Pronto. E aí desisti. Olha que coisa. Desisti. E aí eu cuidava de uma criança linda. E aí os pais estavam me acompanhando. O pai da criança era um alemão e a mãe era uma brasileira. E aí o que ela fez? Ela arrumou uma festa surpresa na casa dela para comemorar o meu casamento. E aí o meu marido, porque eu desisti da festa, mas não desisti do marido, né?
E aí, o meu marido me levou um dia no Morumbi. Eu disse, gente, pra onde a gente vai? Eu estava tão, sei lá, ingênua, que eu nem entendi. Quando eu chego num lugar que eu não conheço, gente, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Quando eu chego, os funcionários que trabalhavam comigo, todos lá na casa do paciente, e fizeram uma festa surpresa de casamento para mim. Tem noção? Gente, isso eu nunca ouvi, uma festa surpresa de casamento que a noiva não sabia. Mas é realmente... Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. É uma conexão muito, muito forte, né? Assim, eu imagino, né? Eu não, apesar de ter tido um diagnóstico de câncer, né? De um tumor maligno, eu não passei pelo processo quimioterápico, né? Mas minha mãe passou, né? E eu vi claramente que se cria, né? Um vínculo, né? Entre e é uma coisa curiosa, né? Porque quem não entrou no mundo do câncer, né? Que eu falo que é um mundinho todo especial, sempre acha que o médico é o grande salvador da pátria, né? Assim, mas as pessoas não sabem, na maioria dos casos, que não é o médico que vai lá e aplica a quimioterapia, que faz um processo de monitoramento detalhado do paciente, que faz um processo de suporte e acompanhamento, né? Então, você me corrija se eu estiver errado, mas até onde eu entendo, né, o paciente de câncer, ele passa muito mais tempo em contato com enfermeiros e equipe multidisciplinar do que com o próprio oncologista, né? É verdade. Você falou uma coisa fundamental. Na área de oncologia, geralmente, os médicos oncologistas têm a plena ciência disso. A sociedade, às vezes, não. Mas ele sabe que sozinho ele não consegue. Então, como você disse, olha, o médico, ele vai, avalia, faz o diagnóstico e prescreve. Aí começa a nossa entrada. Na verdade, não só na área de fazer quimioterapia, porque quando ele prescreve um exame, ele vai encontrar a equipe multidisciplinar realizando o exame dele. Mas quando vamos pensar que o exame já foi feito, já foi dado o diagnóstico, então vem para a unidade de oncologia. Ele prescreve, vai passar na mão do enfermeiro que vai checar para ver se aquela prescrição está de acordo com o que os protocolos internacionais recomendam. Depois disso, o farmacêutico também vai olhar para verificar. O farmacêutico, depois que faz essa dupla checagem, ele prepara a quimioterapia, volta para o enfermeiro. Não sei se você sabe, fazer a quimioterapia é algo de alta complexidade. E, por isso, o Conselho Federal de Enfermagem diz que somente o enfermeiro pode administrar. O técnico de enfermagem, o auxiliar, o cuidador, não pode. Então, vem para a mão do enfermeiro, o enfermeiro checa de novo e vai lá do lado do paciente, informa. Estou falando de uma assistência adequada. Informa. Isso daqui é tal medicamento. E aí tem uma coisa maravilhosa, Ludmila. Tem muitos pacientes, ainda hoje, que tratam de câncer e que os familiares não querem que ele saiba que ele está fazendo quimioterapia. Nós precisamos respeitar. E é por isso que eu sempre treinei as pessoas dizendo o seguinte: quando você for fazer a quimioterapia, não precisa falar a palavra quimioterapia. Fala o nome da substância. Né? Porque se aquela palavra quimioterapia tem um estigma negativo, nós não precisamos reforçar isso. Então, nós precisamos informar o que é que ele está tomando. Olha, você está recebendo uma adriamicina, você está recebendo um Zedora. Então, você fala para o paciente que ele precisa saber. Aí, o que esse medicamento faz? Ele pode causar isso, nós vamos fazer isso. Então, esse é o papel fundamental, que é dizer o que ele está recebendo, explicar os eventos adversos e mostrar como a gente pode controlar. E aí, depois disso tudo, não para aí. Nós, profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, vamos continuar seguindo ele, mesmo ali em casa, no sentido de que teve algum evento adverso, procura a gente, conversa com a gente. E aí, claro, no próximo ciclo, ele passa novamente no médico, o médico olha ele, prescreve e começa o ciclo novamente. Ou seja, sozinho, nenhum profissional consegue. É natural que a população considere que o médico é o salvador da vida dele, mas se nós, enfermeiros, administrarmos uma droga errada, ele pode perder a vida. Então, nós somos também as pessoas que zelamos pela vida dele. Do mesmo jeito que o médico, todos nós queremos uma única coisa, que ele saia bem, que ele tenha a melhor qualidade de vida possível. Então, somos todos juntos. E é muito interessante isso que você falou, Lélia, porque assim, tá claro, eu acho que para os pacientes oncológicos, né, essa visão de mundo, né, para a sociedade em geral, eu não acho que está,
mas se tem um legado positivo da pandemia, né? Eu assim, não estou romantizando a pandemia aqui, pelo amor de Deus, não acho. Era melhor que ela nunca tivesse existido, né? Acho que todos nós concordamos com isso. Mas se tem um legado, talvez uma discussão, né? Positiva que a pandemia tem aberto na nossa sociedade é justamente isso, né? Enfermeiros em capa de revista, né? Assim, em muitas capas de revista, não é uma ou duas, né? Enfermeiros no protagonismo de conteúdos sobre a pandemia, né? Então, eu acho que escancarou uma realidade do profissional de saúde que talvez não tivesse tão clara até então, né? Verdade, Ludmila, você falou uma coisa fundamental. Até quando a pandemia iniciou, eu disse o seguinte: eu não posso ficar alheia a tudo isso, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer lives. E no início, eu pensei o seguinte: tudo que estão falando de equipamento de proteção individual, de proteção, eu sei, porque essa foi a minha prática. Porque eu cuidava de pacientes com risco de infecção e eu trabalhava de uma forma para que aquela infecção não piorasse, não passasse para os outros. Ou seja, eu conheço isso. Então, eu comecei não me preocupei nem de chamar no médico, muito pelo contrário, chamei enfermeira de controle de infecção, porque elas dão show nesse assunto, elas orientam muito bem. Então, eu comecei a chamar, e a partir daí eu chamei enfermeiros, chamei médicos, chamei infectologistas, porque todos nós, de alguma forma, sabemos. E você tem toda a razão quando você diz: o enfermeiro assumiu o protagonismo de que merece. Porque, infelizmente, nós vemos muito notícias negativas sobre o profissional da enfermagem. E mais uma coisa interessante, né, que eu queria aproveitar aqui e dizer: a categoria da enfermagem é composta pelo auxiliar de enfermagem, que é alguém que cursou um nível básico, o técnico de enfermagem, que, como o nome já diz, é formação técnica, e o enfermeiro. Gente, não existe enfermeiro padrão. Isso é coisa de gente que não leu. Não tem. No meu diploma está escrito enfermeiro. Do técnico de enfermagem, técnico de enfermagem. Do auxiliar, auxiliar. O técnico de enfermagem e o auxiliar estão subordinados hierarquicamente, tecnicamente, ao enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele tem aparecido muito, inclusive, além do enfermeiro, os técnicos têm aparecido, porque há pouco tempo falou-se a história de uma técnica que parece que ela teve uma reinfecção da Covid, que a USP de São Paulo está avaliando isso. Então, foi falado e assim, ela está sendo estudada, ela está aparecendo na mídia. Que bom, né? A nossa categoria profissional está aparecendo, e eu digo que bom, apesar dela ter Covid, mas ela está bem, ela está podendo falar. Essa é a parte boa da questão, né? Então, assim, realmente é muito importante a gente saber que existem os profissionais juntos e que agora é o nosso ano. Sabe por quê? A nossa patrona, Florence Nightingale, se tivesse viva, faria 200 anos. E foi a Florence Nightingale que instituiu medidas de segurança para diminuir risco de infecção de soldados na Guerra da Crimeia. Então, há muito tempo atrás, o enfermeiro já fez ações que salvaram vidas. Então, esse é o ano da enfermagem de fato. E essa pandemia revelou muito o papel do profissional enfermeiro. E uma coisa que eu vejo, né, que você pega os mega estudiosos, os profissionais de marketing, os super técnicos em saúde, etc., eles se debate aí há alguns anos, né, acho que há uns 5 anos eu estou vendo esse tema crescer muito, né, que é o patient centricity, né, assim, tudo ser centrado no paciente. E se você for pensar, o profissional de enfermagem, seja enfermeiro, seja auxiliar, né, ele já tem essa cabeça desde sempre, né? Assim, então é muito curioso. Todo mundo pega em Deus os médicos, que óbvio, fazer uma faculdade de medicina é uma insanidade, né? Eles precisam de fato ter esse status, né? Mas, cara, parece que a gente está muito mais no momento dos enfermeiros ensinarem coisas, né, para quem sempre esteve numa posição de semideus, né? Gente, nada contra os médicos, tá? Pelo amor de Deus, assim, eu sou muito grata a todos os médicos que salvaram a minha vida. Mas essa é uma desigualdade na profissão, se for pensar, né? É verdade, é verdade. Agora eu posso te garantir o seguinte: como você falou muito bem, isso é uma visão de sociedade. Mas, assim, eu atuei há mais de 30 anos como enfermeira e ainda atuo, e eu sou completamente realizada
completamente feliz. E vou dizer para você, pelo conhecimento adquirido, pelo salário recebido, pelas oportunidades de trabalho, pelas escolhas que eu fiz. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante, que é a assistência centrada no paciente. É que esse conceito veio de fora e a gente tende a receber mais o que vem de fora do que o que está aqui, né? É natural. E nós, da equipe multidisciplinar, já aplicamos isso há muito tempo. E eu queria até te dar um exemplo. Eu tenho uma tia que é auxiliar de enfermagem, ela tem 76 anos. Até recentemente, ela não abre o exame dela que o médico pede. Ela não abre. Porque é o exame do médico. E aí eu digo para ela, esse exame é seu. Você pode, você deve abrir. Então, assim, não é nem o médico quem faz isso. Os cidadãos costumam fazer isso. Não abre. Gente, qual é o problema de abrir um exame? Lá tem um referência. Ah, mas eu não entendo. É verdade, mas vou contar um segredo. Todos os exames têm lá um valor de referência. Claro que, por exemplo, na oncologia, você colhe um hemograma, muitas vezes a hemoglobina estará com valor de 10. E nós sabemos que o valor de referência normal são 12. Mas eu, quando interpreto esse exame, para mim está tudo ok, eu já sei. Mas existe essa referência lá que eu não preciso ficar aguardando aquele dia. Chegou na minha mão, abra, esse exame é seu. Então, quando a minha tia ela tem essa atitude, ela de fato está dizendo que os cuidados não podem ser centrados nela, porque ela é secundária e ela é primária nesses cuidados, né? Então, o cuidado centrado no paciente parte de temas muito simples como esse. E você sabe, eu já estive discutindo no passado essa questão de por que é que nós, brasileiros ou latinos, fazemos isso. Talvez até para compartilhar a responsabilidade. Porque se eu digo que a minha saúde é de responsabilidade daquele médico que eu coloquei como Deus, o que acontecer é com ele. Só que a saúde é responsabilidade também de cada um de nós. Então, nós somos responsáveis pela nossa saúde. Não é o médico sozinho, não é o enfermeiro, nós somos responsáveis. O médico e outros profissionais, eles são facilitadores para que você tenha a melhor assistência. Então, assim, é fundamental que a gente coloque, de fato, o paciente no centro a partir da gente, né? Quando você vai ao médico, você pergunta para ele, quando ele coloca uma letra que você não entende, você questiona ele, você tem que fazer isso. É o seu papel e você, paciente, sempre no centro. Lélia, isso que você está falando é muito poderoso, né? Eu acho que a internet também foi um mecanismo, né, que ajudou as pessoas a pensarem dessa forma, né? E eu já ouvi isso também. Eu já ouvi amiga que não abre o exame, ela mesma não abre. Ah, não, porque eu tenho medo de ter alguma coisa ruim, de eu ter tido progressão de doença. E óbvio, é outra perspectiva, outro lugar de fala. Agora, no meu caso, assim, os primeiros exames, eu que abri, e assim, li errado, mas perguntava, enchi o saco do médico, assim. Uma das primeiras coisas, alguns médicos não gostam, mas no meu caso eu falo assim, dá o teu WhatsApp para mim, qualquer dúvida para eu entrar em contato com você, né? Tem médico que não gosta, estabelece limite, mas geralmente, se ele não dá na primeira, na segunda ou na terceira consulta, eu dou um jeito de quebrar o gelo e conseguir, e óbvio, né, usando com super bom senso, né, porque o médico ele não é um atendente, né, de telemarketing que está ali para responder todas as suas dúvidas, né, não é central de atendimento médico, né, ele é um profissional que está fazendo 1 milhão de coisas. Mas eu acho que assim, né, a gente tem que ter menos medo, né, de falar de coisas difíceis, né? E aí eu até queria voltar no que você falou da quimioterapia, né? Eu acho que a quimioterapia, enfim, eu acho que a própria mídia, né? E a gente tem 2 fatores, né? A mídia, né? E a evolução dos tratamentos, né? Cara, tem um monte de quimioterapia. Não existe. E outro ponto não existe quimioterapia leve e quimioterapia pesada. É tudo quimioterapia com objetivos específicos. E algumas fazem o cabelo cair, outras não, né? E aí o pessoal confunde e fala: não, a sua quimio é pesada, por isso que seu cabelo caiu. Não, né? É só um efeito adverso, como você falou. Então, eu acho que a gente teve aí uma narrativa, né, que formou um viés inconsciente de entender que, meu Deus, vou fazer quimioterapia, ferrou, né? E a história não é bem essa, né? Assim, a história, os medicamentos evoluíram muito, né? De novo, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que falar desses assuntos que são pesados, que são difíceis, assim como a gente viu nos últimos 2, 3 anos
se discutir muito sobre saúde mental, o meu sonho daqui a um tempo é que as pessoas não tenham medo de falar a palavra câncer, que até hoje as pessoas têm, né? Se você fala a palavra câncer, e se você dialoga, se ela vira uma coisa comum, talvez mais gente receba o diagnóstico precoce, porque tem gente que não está fazendo, não é nem não abrir o exame, tem gente que não está fazendo o exame, né? Exato, exato. Muito interessante, Ludmila, o que você falou. Duas questões. A quimioterapia. Por que a quimioterapia faz cair cabelo? Ou algumas fazem. Porque a quimioterapia, ela não é seletiva. Ela atua em células que se multiplicam muito rápido, porque é a característica do tumor. E aí, quando ela faz isso, ela atinge o quê? Quais são as células que se multiplicam muito rápido? Do couro cabeludo, da mucosa oral, que vai até a região anal e outras, né? Então, ele faz isso. Mas são todas iguais? Como você disse muito bem, não são todas iguais. Mas a boa parte delas atinge os leucócitos, que são os soldadinhos, né? Que são as células de defesa do corpo. Por que atinge o leucócito? Porque eles se multiplicam rápido e em um tempo muito curto, né? Características que são de preferência dos quimioterápicos. E aí, claro, eu posso ter anemia, eu posso ter uma baixa da defesa, né? Por isso que as pessoas devem ficar mais reclusas para evitar contaminações. Mas, como você também falou muito bem, as drogas evoluíram. Hoje nós temos um medicamento que chamam terapia-alvo, quer dizer, alvo direcionado. Ele só vai atingir as células com câncer. Agora, o interessante é, para todos os tumores, não. Para todas as indicações, não. Nós ficamos felizes porque a quimioterapia permanece, mas foi somado essa gama de tratamento à terapia-alvo. E aí uma coisa mais interessante ainda, sabe o que é, Ludmila? A terapia-alvo, ela deriva de animais, de planta, de organismos vivos. E o custo para desenvolver esses medicamentos é muito elevado. Consequência disso é que, no final, o preço é muito alto. Por causa disso, muitos pacientes, especialmente do SUS, não se beneficiam desse medicamento, que traz vantagem muito grande sobre os demais. Entretanto, surge uma nova modalidade de tratamento, que são os biosimilares. O que são os biosimilares? São medicamentos biológicos semelhantes, ou melhor, similares ao medicamento de referência, aquele primeiro, mas que tem um custo mais ou menos 30% menor. E isso está fazendo o quê? Com que tenha mais acesso. Aquelas pessoas que estão no SUS, por exemplo, elas começam a ter a possibilidade de ter acesso a esses medicamentos. Então, essa inovação é fundamental, é importante, e graças a Deus, eu tenho certeza que, sei lá, até próximo ano, novas modalidades de tratamento vão chegando, os efeitos colaterais vão ficando menos agressivos e os resultados da doença também começam a melhorar. Então, é muito importante isso que você disse, essa evolução que acontece é fundamental para a sobrevida das pessoas com câncer. Não, assim, eu vi numa timeline de 10 anos, né? Eu tive câncer em 2011, né? São quase 10 anos, né? Cara, os tratamentos mudaram, as pessoas, eu frequentei muito grupo de paciente, né? Assim, os tratamentos mudaram, né? Totalmente. Eu tive um câncer que não foi um câncer, né? Geralmente, você pensa em mulher, você automaticamente pensa em câncer de mama. Então, eu tive um câncer superdecessão, que foi um carcinoma epidermoide de língua, mas a maioria das minhas amigas desse grupo de pacientes estava enfrentando o câncer de mama. E a maioria, naquela época, fez mastectomia radical, não fez quadrante. Hoje, no grupo, com casos muito similares, a maioria faz quadrante. Minha mãe fez quadrante, porque os congressos, o ASCO e etc., já viu que você fazer mastectomia quadrante com rádio dá o mesmo resultado de fazer mastectomia radical. Gente, para quem não sabe, não está entendendo o que a gente está falando aqui, quadrante é você tirar uma parte do seio, mastectomia radical é você tirar o seio inteiro. Então, cara, é um impacto gigante na autoestima, né, da mulher, você sabe disso mais do que eu, com resultados similares. Então, isso tem 9 anos, gente. Essa mudança radical tem 9 anos. Então, hoje, tem muito mais gente que se salva do câncer do que as pessoas que, de fato, enfim, perdem a vida para a doença.
Mas é muito importante a gente lembrar que os pacientes geralmente, né, que acabam tendo um índice de resultados melhores, né, prognósticos melhores, que a gente chama, ou eles tiveram um diagnóstico precoce, ou eles foram muito ativistas e insistentes, né? Então, eles não aceitaram simplesmente o que o primeiro médico contou para eles, né? Eles foram buscar a segunda opinião, eles foram lá fazer uma jornada mesmo de busca para chegar no melhor resultado. Eu queria dar um exemplo de uma situação que eu vivenciei, baseado no que você acabou de falar. Eu tinha uma líder, que ela é médica, e o filho dela, em pequenininho, teve um tumor em globo ocular. E ela levou para os melhores médicos, é claro, no assunto. E um dos médicos disse o seguinte, que precisava enuclear, quer dizer, tirar fora o globo ocular. Ela não aceitou, ela foi para a internet, ela mexeu meio mundo e ela descobriu que Nova York, claro, ela tinha uma situação financeira em parte, tá? Que permitia isso. E em Nova York, um médico disse que não, que ele poderia fazer de uma outra forma. Em parte, ela tinha uma situação financeira equilibrada. Nós, juntos, fizemos uma vaquinha para bancar custos dela. Ela é uma médica, tá? Para bancar os custos dela em Nova York, que não é pouca coisa. Ela fez quimioterapia na artéria que irrigava o tumor. Olha que espetáculo. Isso devem ter uns 10 anos. E eu vejo o menino na foto com o olhinho dele lindo. E aí eu penso, o que salvou foi ela não aceitar a enucleação ocular. Ela não aceitou. E ela foi atrás. E quando ela foi atrás, é claro que os médicos, eles tinham aquela informação, mas eles não tinham aquela prática. Então, nenhum impediu a ela, e nem poderia, né? Então, é isso que eu sempre digo. Olha, gente, quando você conversar com o médico, deixe claro para ele que você quer o que é possível. Mas quem tem que decidir isso é você. Uhum. Não é ele, não é ninguém. Porque se fosse decidida para essa mãe de que teria que remover o globo ocular e ela não fosse procurar outra alternativa, hoje ele estaria, claro, vivo, sem o olho dele. Uhum. Então, é aquela coisa que você falou de mutilação, né? Que antigamente você tirava não só a mama, mas a musculatura. E isso traz malefícios para a vida de uma mulher, de um ser humano, muito ruim. Mas com a evolução já perceberam que isso era diferente. Então, é muito importante, mais uma vez, chamando aqui a atenção do cuidado centrada, de fato, no paciente. Esse paciente pode ser a gente. Então, a gente tem que correr atrás para o que é de melhor. Porque, apesar de que a gente bota o título e o estigma de Deus no médico, eles sabem, e eu sei, ele não é Deus, ele tem limitação, ele tem restrições, ele sofre, ele é igualzinho a todos nós, são especiais, são maravilhosos, porque se dedicam, eu vou contar para vocês. O médico, ele se dedica. Ele não para de estudar, não que os outros não façam, mas ele se dedica. Como você fala assim, olha, o WhatsApp não são todos que dão, sabe por quê também? Eles estão entre outros pacientes, ele não consegue. Então, assim, partindo do pressuposto que ele não é Deus, você é responsável pela sua vida. É você que tem que ir assim, busque. Não queira que ele saiba tudo, mas traga como essa pessoa fez. Olha, descobri que em Nova York tem um médico que faz a quimioterapia na artéria que irriga aquele tumor que estava indo para o globo ocular dele. Então, isso é fundamental que a gente, de fato, assuma a nossa vida e desmistifique também, né? Você falou outra coisa importante. As pessoas que têm a melhor chance de vida são aquelas que achou um carocinho na mama, correu e foi para o médico. Foi para o médico, não aceitou, é tudo bem, foi para o segundo médico. Fez um exame que não apareceu, faz outro exame. É aquela pessoa insistente que toma conta da sua vida. Então, assim, a palavra câncer, eu respeito, realmente você disse também as mídias. Quando você vê numa novela, Deus do céu, eu queria tanto ser uma consultora da Rede Globo. Para dizer assim, olha, na hora que você colocar
Aquela imagem que no passado deu muita audiência, que foi a atriz cortando o cabelo, aquele choro. Quem disse que é desse jeito? Uhum. Não é desse jeito. Acontece de outras formas. Acontece também de outras formas. Assim, olha, Lélia, raspei meu cabelo e você vê a pessoa assim, que pessoa linda, que a ausência de cabelo revelou e com o cabelo não tinha aquilo. Então, assim, não é dessa forma que o filme mostra. Tem um outro lado que também pode ser bom. Quando eu digo isso, as pessoas dizem assim, Lélia, minha irmã diz assim, eu não consigo entender como pode ser bom. Eu garanto, pode ser bom. Essa doença, ela traz algumas oportunidades. E vamos pensar o seguinte, não coloca que câncer, todo mundo que tem vai morrer. Não coloca. Porque eu já acompanhei pacientes onde eu fazia quimioterapia, que o acompanhante sempre levava, onde o acompanhante não estava lá. O que aconteceu? Foi atropelado, morreu. E a paciente que tinha câncer está até aí hoje para contar. Então, assim, para de se sentenciar câncer como sentença de morte. Isso não é verdade. É uma mentira. Claro que tudo depende do estadio que foi observado, da agressividade do tumor, mas não podemos dizer, graças a Deus, que 100% de quem tem câncer vai morrer. Não é verdade. Existem outras doenças aí tão sérias quanto, ou até piores, que as pessoas não valorizam. Eu tenho duas amigas, né, que elas têm câncer de mama metastático e faz um ano e pouquinho a gente se encontrou, uma mora no Nordeste também e uma outra mora em São Paulo, a gente acabou se encontrando, as agendas deram certo e eu nunca esqueço uma frase que uma delas falou que é assim, cara, quando você é um paciente oncológico, né, e especialmente o metastático, você tem um ponto de vista que a maioria das pessoas não tem. A gente tem tempo para pensar em como a gente quer deixar as nossas coisas, né? Então, assim, quem morre atropelado não tem esse tempo, né? É verdade. Então, você tem um tempo para entender como você quer deixar, como você quer deixar suas coisas mesmo para o mundo. Você pensa num negócio que ninguém pensa, né? É verdade, Assim, é verdade. seja a morte, seja o legado, seja a forma como você quer morrer, né? E é uma discussão que eu acho que vai ser bem forte aí no Brasil nos próximos anos, né? Inclusive, eu quero mandar um beijo para a Ana Michele, @paliativas, que é uma mestra nesse tema. Esse é um fator também importante, essa coisa da morte, né? Existe uma coisa chamada diretrizes antecipadas, né? Que é você dizer como você quer morrer. Eu sempre converso com meu marido e ele diz assim, Lelinha, não quero ouvir isso. Digo, olha, e é engraçado que ele é uma pessoa que aceita a morte. Ele é europeu e ele aceita a morte de uma forma diferente de que nós latinos. E eu digo para ele assim, olha, se eu estiver fora de possibilidade de tratamento e estiver sofrendo, eu não quero que seja investido. Eu quero que me deixe. E é por isso que eu quero todo dia viver como se fosse o último da minha vida. Porque eu não quero, porque eu também ouvia muito isso, né? Eu ouvi alguns pacientes que eram para mim assim, ai, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Gente, não espere. Faça tudo hoje, tudo que você quer. E a Covid está aí, inclusive, para nos lembrar isso, né? Eu estou falando com você aqui agora, não sei se daqui a 5 dias eu estou na UTI. A gente não sabe, estamos vivendo uma roleta russa, né? Com essa doença, a gente não sabe. Então, a gente tem que viver como se fosse o último dia da nossa vida todos os dias. E falar da morte, sim. Ó, só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de morte, tá, gente? Eu não aceito. Eu acho a morte uma agressividade. É engraçado isso, né? Eu não aceito. Né? Tinha uma paciente que eu cuidei dela que ela dizia assim, Lélia, não pode ser assim. A paciente com câncer. Não pode ser assim, a morte. Eu digo, não quero saber. Eu negava a morte, né? Continuo não gostando. Por isso eu vivo intensamente. Né? Porque isso eu tenho controle. A morte eu não tenho controle. Da minha vida, eu tenho controle. E isso foi um aprendizado que eu tive tratando de pacientes com câncer. E Lélia, assim, eu imagino que todo esse conhecimento, né, assim, eu tive um pequeno conhecimento por ter sido paciente, mas você tem aí, você falou mais de 30 anos, né, na linha de frente mesmo, né, assim, cuidando, resolvendo, tendo que tomar decisão difícil, né, e assim, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se você, quando saiu da escola, você sonhava em ser enfermeira? E a segunda é, pelo que eu entendi, a gente conversou antes, você já se aposentou. É isso? Então, vamos do começo. Quando eu fiz faculdade, quando prestei vestibular, eu queria fazer para biologia ou para enfermagem.
Por quê? Porque naquela época a minha mãe estava doente, ela estava tetraplégica, ela teve uma compressão na medula e ela perdeu o movimento dos braços e das pernas. E eu tive uma chance única na vida de cuidar da minha mãe, de verdade. Eu tinha que dar comidinha a ela, eu tinha que trocar a roupa dela, eu tinha que dar banho nela, eu tinha que pentear o cabelo dela. Isso é maravilhoso. E aí, quando eu fiz isso, eu disse, gente, sabe que enfermeiro faz isso? Então eu quero ser enfermeiro. Pronto. E aí, graças a Deus, eu perdi no vestibular de biologia e passei para enfermeira. E aí, aquilo que eu fiz com a minha mãe, eu pude fazer para inúmeras pessoas, né? Que até um fato engraçado que aconteceu. Eu tinha uma paciente, uma senhora fofa, maravilhosa. Ela tinha perdido o cabelo dela todo. Sobrou um fio aqui, um fio ali. E aí, ela estava tomando banho, e aí eu entrei no banheiro. Geralmente, quem dá o ajuda do banho no hospital é o técnico. Mas eu disse, eu vou lá. O plantão estava tranquilo, eu vou lá. E aí, como é que você está, senhora? Eu disse, ai, Lélia, tô aqui. Eu sabia que ela era muito vaidosa, muito vaidosa. Eu disse, deixa eu fazer uma coisa, eu vou secar o seu cabelo. Aí peguei o secador, botei no frio, comecei a secar. Comecei a secar o cabelo dela, ela começou a chorar, eu disse, Lélia, que delícia secar meu cabelo. Tinha 2 fios. Que delícia secar o meu cabelo. O que eu estava fazendo ali é o que o enfermeiro sabe melhor fazer, cuidar. Então, eu estava cuidando do cabelo dela e só tinha fio. Depois, ajudei ela a colocar o batom dela, porque ela sempre vivia de batom. Depois, ela foi para a cama, ficou lá deitada e ganhamos o dia, tanto eu quanto ela. Então, assim, eu sempre quis ser enfermeira. Se eu não fosse enfermeira, eu não sei. Eu peço a Deus, obrigada porque eu perdi para a biologia. Nada contra, mas eu me sinto muito mais feliz dando cuidado aos pacientes. E como você disse, eu cuidei, na verdade, 11 anos ali no front, direto ao paciente. Depois eu virei líder, e aí eu dava apoio para que aquele funcionário que estava subordinado a mim pudesse passar um secador na cabeça da paciente. Porque se eu não crio um ambiente propício para ele fazer isso, provavelmente ele não vai fazer, porque ele vai dar medicação. E só dar medicação na assistência de enfermagem é muito pouco, né? Então, passei para a gestão e depois eu fui para uma outra coisa, que eu diria que é um outro degrau, que eu fui coordenar a pós-graduação. E aí é outro sonho, porque através dos meus alunos, que eu tive uma aluna médica, eu tive fisioterapeuta, farmacêutica, eu passava toda essa minha vivência, né? E aí chegou o momento da aposentadoria. E na minha aposentadoria, eu pensei o seguinte, bom, eu trabalhava em um grande hospital em São Paulo, um hospital maravilhoso, que eu sempre digo assim, olha, se você quer morrer, não vá para esse hospital não, porque lá ninguém vai morrer não, viu? Porque faz de tudo de forma certa. É claro que existem vários outros também, mas essa era a minha vivência. Então, eu me aposentei. E eu disse, pronto, agora eu vou andar de sandália havaiana na praia em Salvador, eu vou me embora. E vir para Salvador. E já estou aqui há 3 anos, só que não rolou sandália havaiana. Eu chegando aqui, atuei como diretora de uma clínica e depois eu empreendi. Eu abri uma empresa e hoje eu diria, eu faço algo que eu nunca imaginava na vida que eu fosse fazer. Eu estou trabalhando, antigamente eu trabalhava 8, 10 horas, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar, mas hoje eu trabalho 12 horas. Então, hoje a minha carreira profissional foi reinventada. E essa pandemia me deu assim, um empurrão gigantesco para que eu mudasse da minha carreira, né? Como enfermeira. Mudei, não. A carreira continua igual. Tudo que eu faço hoje, eu me baseio no que eu aprendi no decorrer dos anos. E eu consigo viver dessa forma, Lodi, porque eu me preparei para isso. De que forma? Procurei estudar nas melhores universidades. Foi fácil? Não, não foi fácil, viu, gente? Fazer mestrado na USP não é brincadeira. Fazer doutorado na USP não é brincadeira, especialmente quando você faz e trabalha. Mas eu não conseguia trabalhar prestando assistência, coordenando uma pós-graduação, se eu não tivesse uma formação elevada para isso. Então, eu precisei buscar isso. Então, hoje, tudo que eu faço é baseado naquela bagagem que eu criei. E aí, eu sempre pensava assim, olha, quando eu me aposentar, meu Deus, o que eu vou fazer? Não estou tendo tempo nem de pensar. Né? E a cada vez que eu executo a minha atividade com a minha empresa, que se chama Doutrina Educação em Saúde, o que eu faço? É justamente isso, levar melhor informação
para todos os profissionais da área de saúde e também de fazer pontes, né? Como você disse muito bem, eu tenho feito lives, eu tenho escrito materiais, eu tenho produzido, mas sempre eu chamo os melhores profissionais, seja médico, seja farmacêutico, seja nutricionista, para me ajudar a levar a melhor informação para todo o Brasil. Porque eu tinha tudo isso dentro de uma instituição em São Paulo. Então, eu gostaria muito, e já estou fazendo isso, levando a melhor informação para todos. Mas sabe para que isso? Para você, que foi tocada uma vez pelo câncer, para a sua mãe, para todo mundo ter a melhor assistência. Porque eu acredito que eu conseguirei chegar até cada paciente através de outros profissionais que tiverem a melhor informação. Esse é um pensamento muito bonito e muito interessante, né, Lélia? Porque realmente, né, a gente cria essa expectativa com a aposentadoria, né? Assim, eu tenho hoje eu nasci em 82, né? Hoje, enquanto estamos gravando esse vídeo, eu tenho 38 anos. E assim, né, eu fico pensando, será que eu quero me aposentar? E tem dia que eu quero, obviamente, aqueles dias mais difíceis, meu Deus, eu quero me aposentar. E tem dia que eu paro e penso, cara, né, que é talvez o teu contexto, né? Tanto conhecimento acumulado, né, com tanta experiência, etc. Por que não, né, colaborar com quem está começando a carreira agora ou quem está ali naquele momento de meio de carreira que a pessoa ainda não é nem tão experiente, mas não é também tão inexperiente assim, né? E eu achei lindo isso na tua história, né? Porque é de um cuidar, né? Assim, você vive mudando, né, o formato do teu cuidar, né? Porque eu acho que de fato você acaba cuidando do profissional de saúde também, né? Exato, exato. Do profissional e do paciente através dos olhos dele, né? Sim, Porque quando eu faço, eu estou montando um curso aqui na Santa Casa que é de acessos vasculares, né? Que é o catéter por onde a quimioterapia entra na veia. E eu sei que o paciente pode morrer por causa daquele catéter, se ele não for bem cuidado, né? Porque pode ter um risco de infecção. Então, eu vou, nesse curso, mostrar para os profissionais os riscos, como é que pode fazer para prevenir e chamar a atenção. Olha, isso aqui é fundamental no cuidado. Isso daqui e a quimioterapia são, assim, importantíssimos. Se o paciente não tiver um catéter bem cuidado, ele pode ter complicações em consequência de uma assistência inadequada. Então, o que eu faço é realmente transferir essa experiência, especialmente para aquele enfermeiro que está começando agora, ou para aquele que já está há 20 anos, mas que ele nunca foi para um banco de faculdade, de dizer para ele, tem coisa nova aqui. Para aquele colega, que eu tenho vários, que já começa a se aposentar e me diz assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu digo para ele, preste atenção, tem muita coisa para você fazer. Você tem uma experiência gigantesca, tem muita coisa, agora basta que você queira, né? Então, realmente, para mim, atuar como uma profissional aposentada, eu hoje até sinto muito orgulho. Antes eu pensei, nossa, eu sou aposentada, quer dizer, não sirvo mais. Muito pelo contrário. O meu cartão diz assim, olha, eu sou aposentada, quer dizer, eu tenho 31 anos como enfermeira. 31 anos como enfermeira, gente, se eu adoecer, eu quero ser tratada por uma enfermeira com essa experiência. Se tiver uma Lélia lá, uma pessoa com bagagem como Lélia, eu com certeza vou relaxar, porque eu vou saber que tem alguém com bagagem mais, que ama o que faz. Que faz, claro, por uma remuneração adequada, por uma sociedade que a veja de forma diferenciada, mas que ela, de fato, seja reconhecida e respeitada. Então, isso é muito importante. Não, e isso é muito importante e é lindo, né? Porque assim, a gente está cada vez mais, enfim, caminhando para um cenário econômico, né? Que a aposentadoria é uma pauta difícil, né? É uma pauta difícil. E ao mesmo tempo, por mais que as pessoas, conforme o tempo vão passando, elas vão ficando cansadas, né? Algumas profissões têm um conhecimento acumulado que se o convívio, né, com essas pessoas de conhecimento acumulado for pausado, né, a gente perde alguma coisa, né, na sociedade. É isso que você falou, cara. É muito incrível você ter tomado essa decisão, né? Mas eu tenho certeza que as pessoas começaram a te pedir coisas também pelo nível de confiança que elas tinham em você, né? É verdade, é verdade. E você falou também outra coisa importante, Lu. Às vezes, quando eu estou numa reunião, as pessoas pensam que eu sou médica. Especialmente porque eu me apresento como doutora.
Porque apesar de que o Conselho Federal de Enfermagem dizer que toda enfermeira pode usar o título de doutora, eu nunca usei. Eu uso porque eu fiz doutorado, Toda né? enfermeira pode usar o título de doutora? Pode, Eu não sabia disso. pode, pode. O Conselho Federal de Enfermagem diz isso. Eu nunca quis, porque não é porque o médico que não fez doutorado usa que eu vou usar. Não, eu vou usar porque eu fiz doutorado. Eu estudei 5 anos um Tá tema, certa? né? Foi árduo, então eu uso doutora. Então, independente disso, também a forma com que eu me coloco, as pessoas pensam assim, não, você não é enfermeira? Eu sou enfermeira, gente, e com muito orgulho eu sou enfermeira. Eu tive a oportunidade, a possibilidade de ser expostas a desafios muito grandes, né? Com alta gestão de altas instituições, e sou enfermeira. Então, assim, é muito engraçado. Eu acho assim, às vezes, quando eu quero brincar, eu não digo que eu sou enfermeira. Eu converso, eu falo, lá no final eu digo que eu sou enfermeira. Aí as pessoas se surpreendem. Você, olha, você vai ver, eu torço para que eu não seja a única. E é por isso que eu uso a minha empresa para disseminar o conhecimento. Que eu quero que todo mundo olhe assim, nossa, ela é uma enfermeira. Não, esse perfil aqui é de uma enfermeira, né? Ela fala com propriedade de uma enfermeira. Então, esse é um exercício muito grande que eu procuro passar para todos os profissionais. Porque também eu tenho colegas que estão se aposentando e eu estou sentindo elas tão pesadas. Eu não quero mais, não quero mais. Não faça isso, gente. Você sabe muito, não faça isso. Passe para outra pessoa. Você não quer usar, passe para outra pessoa. Passe seu conhecimento para outra pessoa que você vai ajudar e você vai se sentir muito feliz, que é o que tem acontecido comigo. Perfeito. Então, a gente tem aí uma história de uma enfermeira com um mega conhecimento prático e acadêmico que se aposentou e virou empreendedora, né? Assim, é uma mais perfeita para essa série do TIP é impossível, Lélia. E aí, Lélia, eu queria te perguntar assim, a gente nunca até então aqui no Veda tinha um caso de uma pessoa que se aposentou e resolveu empreender, tá? Essa história por aqui, eu sei que existem várias histórias similares aí pelo Brasil, mas aqui no canal do TIP é a primeira vez que a gente se depara com essa história. Eu queria que você desse 3 dicas para quem está passando por uma situação dessa, ou seja, vou me aposentar e agora, né? O que vem adiante. E também para quem está começando agora, pode ser médico, pode ser enfermeira, pode ser auxiliar, pode ser farmacêutico, qualquer profissional na área de saúde. O que você diz? Dá 3 dicas para essas pessoas, né, que estão pensando aí no próximo passo e na transição de carreira delas. Perfeito, Lu. Especialmente que estiver começando. Porque quando eu tinha 14 anos, na minha época, hoje eu tenho 55. Com 14 anos, eu fui trabalhar numa escola perto da minha casa, porque minha mãe disse o seguinte, olha, eu vou te dar o básico. Se você quiser batom e outras coisas, vá trabalhar. Naquela época, quem tinha 14 anos podia trabalhar, hoje é proibido. Sim. E aí eu pensei, bom, eu vou começar a trabalhar agora, sabe por quê? E com carteira assinada, porque eu quero me aposentar cedo. E dito certo. Deu certo. Então, assim, eu fui, comecei com carteira assinada, e aí eu digo para as pessoas o seguinte, o que eu fiz de carteira assinada, hoje eu faria diferente, porque eu hoje não acho que somente CLT, carteira assinada, é que me garante segurança. Eu não acho, não. Eu acho que tem outras formas de você ter uma segurança. Agora, você vai ter que ter uma gestão financeira muito boa, você vai ter que ter um conhecimento muito bom. Então, o que eu faria diferente eu não ia correr tanto atrás de carteira assinada, mas até aqui foi o que me ajudou a chegar aonde eu estou. Então, assim, eu diria assim, já pense no seu primeiro dia de emprego, seja lá onde for. Você é da higiene, começou a limpar um banheiro, comece a partir dali a pensar no futuro. Então, era o que eu fazia. Eu não pensava em ser enfermeira, mas eu pensava assim, olha, eu vou começar aqui porque eu quero me aposentar cedo. Então, tenha foco, tenha objetivo. Segundo, uma coisa que eu digo que é fundamental, ame o que você escolheu. Ame. É claro que você pode mudar, você pode testar, mas ame. Por que eu estou falando isso? Eu recebi uma pessoa aqui na minha casa e a pessoa me disse que ele trabalha em banco. E ele disse, como assim amar o meu trabalho? Eu gosto de dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Para mim, da área de saúde, é muito difícil pensar só no dinheiro. Eu penso em dinheiro, mas não somente no dinheiro. Eu gosto de cuidar. Então, se você é da área de saúde, eu digo para você, fique e goste. Eu também tive uma experiência de um médico neurologista que disse para mim assim, Lélia, olha só, eu não gosto de gente. Gente, me chocou tanto aquilo. Como é que você pode trabalhar na área de saúde e não gostar de gente? Então, se você está na área de saúde, você precisa gostar de gente. E faça essa pergunta. Goste de gente.
E a última dica, não menos importante, é estude. Estude, estude e não pare nunca de estudar. É por isso que os médicos são tão valorizados e eu valorizo muito o médico também. Ele estuda todo dia. Ele pega... E não é o Google que está aí para todo mundo, não. Ele pega aquilo onde existe uma área específica, uma base de dados específica. Então, estude, estude, leia. Estudar é um estudo formal, né? Que é uma coisa que eu quero te contar, Ludmila. Eu acabei meu doutorado em setembro do ano passado. Já vai fazer um ano agora. Agora, eu estou procurando fazer o pós-doc. E quero fazer no Canadá. Sabe por que eu quero fazer no Canadá? Porque eu quero ver uma coisa diferente. Talvez eu faça aqui no Brasil e já estou até engatilhada. Porque eu não posso falar com você, Ludmila, sem parar e estudar. Porque não vai dar certo. Alguma coisa vai passar sem saber. Então, assim, estude. Não pare de estudar. E até eu fico pensando, gente... Depois do pós-doc, peraí, tudo bem, pós-doc só são 2 anos, é tranquila. Depois a gente vê, eu vou fazer um curso de marketing, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar um novo conhecimento que agregue. Nesse exato momento, eu tive que estudar muito mídias digitais, por causa da pandemia. Eu não estou mais ao vivo, eu vivia viajando, fazendo palestra, agora eu não estou mais, eu estou aqui, né, dessa forma. Então, eu tive que aprender mídias digitais, estou me sentindo assim... A youtuber, né? Nunca gostei, achava isso assim, isso é coisa de quem não tem que fazer, desculpa aí, gente. Mas foi uma ignorância da minha parte. Mas agora eu tive que estudar. A gente está aprendendo, é normal a gente ter uma recusa inicial. Não tem que ter vergonha de falar isso. Eu tinha isso e agora não, agora eu sei de YouTube, sei de Twitter, eu tenho um pouco de conhecimento. Sim. Então, nessa última dica, eu digo o seguinte: procure sempre inovar. Não se satisfaça. Vá atrás. Procure inovar. Porque na hora que chegar esse momento da aposentadoria, você não vai ter a chance de ficar na cadeira, balançando, porque não vai dar tempo. Você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Muito feliz por estar aqui compartilhando o meu depoimento. E é assim que tem que ser, na minha opinião, a vida. Amar o que a gente faz e estudar muito. Não, e Lélia, assim, né? Acho que a tua história é um exemplo de muita coisa, né? Primeiro, assim, por ser uma mulher, né? Por ser uma mulher negra, né? Por ser uma mulher que não se intimida, né? Que eu acho que, acima de tudo, você não se intimida, cara. Assim, jamais. É muito jamais. intimida. Jamais. E olha, você falou outra coisa legal, né? Mulher negra. Geralmente, Ludmila, os locais que eu ia, eu era a única com essa pele maravilhosa que Deus me deu. Eu era a única. Todo mundo tinha característica física como você. E eu nunca parei para dizer assim, não é para mim. É aí que eu quero ir. Se esse é um lugar difícil, é para lá que eu vou. Eu nunca tive, eu me esqueço, aliás, eu só não me esqueço da minha cor, porque meu marido é branco e ele vive elogiando o tempo todo a minha cor. E eu vejo as características físicas dele, as vantagens que eu tenho por ser da raça negra, né? Então, eu tenho, assim, eu não sei que eu tenho orgulho de ser negra, eu tenho orgulho de ser gente. Eu sou orgulho de fazer as coisas que eu gosto. E, para mim, isso nunca foi algo para me colocar para trás. E até... Eu não gosto de falar muito porque detesto vitimização, mas quando eu fui trabalhar no grande hospital em São Paulo, um hospital maravilhoso, as colegas do outro hospital disseram assim, Lélia, ela não entra negro. E agora que ferrou, porque é lá que eu vou. E eu amo carnaval. E eu tinha vindo aqui para Salvador, tinha tomado todo o sol do mundo. E com, sei lá, 24, 25 anos que eu tinha de idade, eu tomava sol sem protetor solar, sem nada. Eu cheguei lá, negra, me produzi. Eu disse, se aquele lugar é assim, vou como ele. Cheguei, fiquei 25 anos naquele lugar. Sensacional. E não fiquei parada. Eu fui seguindo promoção. E a cada vez que eu ia sendo promovida, menos eu via pessoas da minha cor. Mas eu não posso dizer que é por causa daquela instituição. Eu nem sei, porque eu não estudei esse assunto para saber. Eu só posso dizer o seguinte... Para mim, deu certo, foi maravilhoso, conheci pessoas maravilhosas. E, claro, eu estou atenta a essa questão racial, eu estou atenta.
Não sou inocente, dizer que não existe, existe. Mas eu não vou parar para poder lamentar, não. Eu vou para a luta, vou para a luta, vou para a luta. E vou usar a arma que eu tenho, que é conhecimento. Exato. E o incrível é assim, né? Que eu acho que as mulheres negras vendo você com pós-doc aí daqui a 2 anos, né? É uma sensação de representatividade, independente de você ter parado para pensar nisso, né, ao longo da tua carreira, eu acho que é um marco muito lindo, assim, muito importante, porque a gente cada vez mais tem que dar voz, independente de qualquer coisa. O que fica para mim é uma Lélia que nunca se intimidou, né? Nunca. Assim, nunca se intimidou, nunca achou que aquilo não era para ela, como você falou, né? E acho que as mulheres, elas, no geral, qualquer mulher, em algum momento, já sentiu, né? E teve que combater essa sensação, né? Disso não é para mim, né? E você imagine assim, eu sou de uma categoria profissional que a maioria é mulher. Então, acho que talvez isso me ajudou, porque assim, tudo é mulher mesmo, né? Poucos são os homens. Então, não existe para mim, isso não pode. E, para mim, é um estímulo. Olha, isso aqui é difícil. Opa, eu não gosto de coisa fácil, não. Eu gosto de coisa complexa. Eu gosto de ser realmente... Não, esse é o difícil, então é para lá que eu vou. Ah, USP, não... ninguém consegue na USP. Então, eu vou. Ah, ninguém consegue entrar nesse hospital. É lá que eu vou. E comigo sempre deu certo, viu? Porque, assim, sou mulher, sou negra, sou nordestina, baiana, de Salvador. Sou baiana. Então, é possível, todo mundo, né? E você sabe, Ludmila, eu conheço muitas colegas da cor branca. Eu não diria que são da raça branca, porque o Brasil é misturado, né? Eu digo que meu marido, ele sim é branco, porque não tem ninguém da raça negra na família dele. Mas eu vejo colegas com estima no chão. Pessoas lindas, maravilhosas. Tipo, eu dizia sempre para ela assim, se eu tivesse esse olho azul aí, tipo verde, Ludmila, saia de baixo. Com meus olhos negros, eu já me acho. Imagina se eu tivesse. Então, independente da raça, eu vejo que tem pessoas que têm uma estima muito baixa. E a baixa estima é o próprio inimigo que nós temos. Não podemos. Busque profissionais, terapeutas, trate isso, porque isso é passível de tratamento, porque não casa. Sucesso com baixa estima não casa. Então, independente da sua condição financeira, que esse é um problema também, problema social, que afasta as pessoas, independente da sua raça, eleve a sua estima. Se não conseguir sozinho, busque um profissional para te ajudar nesse processo, porque vale a pena, é muito bom. A gente até agora, enquanto a gente está gravando, né, a gente está alguns dias depois daquele caso icônico que aconteceu do Matheus, né, do entregador, e assim, aquele é um exemplo de uma pessoa com autoestima e com uma inteligência emocional sem tamanho, né, assim. Maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. Incrível. Infelizmente, nós estamos vivendo uma era onde as pessoas estão se sentindo permitidas a deixar aquilo que lá no fundo existia e que por alguns valores a gente mantinha trancado, e infelizmente está acontecendo isso, mas eu acredito o seguinte, tem os Mateus da vida que está mostrando assim, não, tem muita coisa boa aí, um ou outro, esse daí ele vai ser neutralizado por ele mesmo, vamos focar na atitude, vamos ajudar essas pessoas, não vamos ficar sozinhos, vamos ficar atentos, e até vou te dizer para você assim, atentar às minorias. Estamos vivendo um momento agora de pandemia. No momento de pandemia, nós sabemos que o que está estudado é quanto mais você se aproxima e aglomera, maior o risco de você adquirir a doença. E se adquirir a doença na forma grave, a gente já sabe o que pode acontecer. Então, eu tenho uma pessoa que arruma minha casa, que é maravilhosa. E ela mora na periferia aqui de Salvador. Combinei com ela, eu vou manter o seu salário. Está sobrando dinheiro? Não está. Mas eu acho que esse é o meu papel. Porque se ela vier aqui para casa, eu também vou correr risco. Exatamente. Se ela ficar na casa dela, ela vai se proteger. Ela tem um filhinho, ela tem um marido, ela vai se proteger. Eu também vou me proteger. Então, eu preciso, como cidadã, fazer essas ações. Tem uma moça que cozinha aqui em casa, porque aqui na Bahia tudo é um luxo. Essas coisas, você tem alguém que cozinha para você, era meu sonho em São Paulo, nunca consegui. Adoro ela, mas não quero que ela venha na minha casa. Ela tem 70 anos. Ela, com essa idade, ela tem um risco muito grande. Então, se eu não atentar a quem está no meu redor,
a coisa realmente não funciona. Então, eu acho que é fundamental que a gente não só se escandalize com as histórias do Mateus da vida, mas que na nossa prática a gente, de fato, olhe para quem é menos favorecido. E a pessoa que arruma aqui em casa, o prefeito já flexibilizou um pouco, e aí ela me disse assim, olha, dona Lélia, eu não me sinto segura para ir. Se você fique tranquila, eu também não quero que você venha. Enquanto eu puder, eu vou pagar. Agora vamos pensar que eu não pagasse para ela. Que tipo de ajuda eu estava dando? Adianta eu participar de rifa, de ajudar o próximo? Ah, tem uma campanha. Não adianta. Se é aquela pessoa que depende diretamente de mim, eu não faço nada por ela. Não dá. Eu acho que essa é uma coisa que a pandemia está fazendo, né? Com que a gente tire aquilo que está lá escondido, Exato, de bom, e bote para fora. Então, exato. eu me sinto assim, super realizada, e inclusive assim, eu não gosto de contar, mas eu estou contando de uma forma bem intencional para seguir, para que as pessoas façam isso com os seus empregados, que as pessoas façam isso com as pessoas que elas podem ajudar. Não precisa você participar de uma campanha mundial, participe da campanha na sua casa. Exato. Deixe aquela pessoa em casa. Eu gosto de arrumar casa, detesto. Não nasci para isso, não dou conta de tudo. Não gosto, gente, não gosto. Minha mãe, quando era pequena, dizia assim, não, você tem que arrumar para ensinar, não quero saber de nada não, mãe. Então, assim, mas eu vou ter que fazer isso. Eu e meu marido temos que arrumar a nossa casa, que fazer compras, que fazer comida, não tem jeito, né? Porque nesse momento a questão é de viver ou morrer. Então, a gente precisa se proteger e proteger o outro também. Certíssimo. Foi um comportamento que a gente estimulou muito, né? Assim, hoje estou gravando também esse vídeo contigo, tá todo mundo em home office, né? Então, lá no escritório, a gente quer voltar, mas a gente sabe, né, que algumas pessoas pegam transporte público, nem todas conseguem ir a pé, de bicicleta. Então, assim, se tem que proteger todo mundo, né? E quem sai, a gente estimula, não fica pegando ônibus lotado, né? Se você precisar fazer alguma coisa. Então, tem uma série de questões aí de fato que cada um tem que colaborar com o que pode. É muito importante isso. E eu de verdade, acho que a gente teve muito caso de abandono, né? De pessoas que trabalhavam para famílias, etc., e se sentiram totalmente abandonadas. E é muito triste, assim, ver o que vai acontecer depois, né? O que vem depois da pandemia, né? Essas pessoas vão voltar a trabalhar na casa dessas famílias como se nada tivesse acontecido. Isso passa muito pela minha cabeça, assim, muito mesmo. Todo mundo tem que ser cuidado. É isso mesmo. Lélia, eu amei o papo, uma delícia, né? Acho que foi um encontro aí muito legal para esse momento também, né? Para as pessoas entenderem sobre saúde, né? Sobre todo o contexto, né? Parabéns aí pela tua história e principalmente agora por esse projeto de estar espalhando um pouquinho de Lélia aí em cada profissional de saúde que encontrar o seu caminho. Obrigada pelo seu tempo aqui. Eu queria pedir para quem está assistindo esse vídeo também acompanhar o canal no YouTube da Lélia, que ela começou a fazer lives, compartilhar conhecimento e etc. Então, eu vou deixar aqui na descrição o canal dela para você e também pedir para você seguir o YouTube aqui do TIP para acompanhar os próximos vídeos, histórias tão incríveis quanto a da Lélia. E Lélia, aproveite Salvador aí, que eu estou morrendo de saudade dessa cidade. Não sei quando poderemos viajar de novo, né? Mas espero voltar em breve aí para essa cidade maravilhosa. Muito obrigada, Ludmila. É um prazer muito grande poder compartilhar a minha história com cada um que está aqui nos ouvindo. E venham para Salvador depois. Nesse momento, não. Não acredite. Shopping está aberto, você não precisa ir para o shopping. Não acredite. Fique em casa. Não acredite. Deixa o shopping aberto. Liga, pede delivery. Aproveite o momento, faça coisas novas. Peça para o restaurante te entregar em casa. Não saia. Esse é o momento de você seguir o que já está escrito na literatura. É a troca de relações, de contatos que aumenta o risco. Então, fique em casa. Muito obrigada. Uma boa tarde, um bom dia para todos vocês. Tchau, Lélia. Obrigada.